Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais um Reflexão em Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e é uma grande bênção para nós poder ministrar a palavra do Senhor, poder ser instrumento do Senhor para alcançar o teu coração. Por isso, a nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, meu irmão. Se você estiver com o teu coração aberto, se o teu coração estiver sensível à voz do Espírito Santo do Senhor, eu tenho certeza que esta palavra que temos anunciado encontrará o teu coração, moldará a tua vida, mudará a tua vida e te levará a uma vida de glória em glória, vitória em vitória, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, fiquem espertos. Jesus Cristo está voltando. Esse é o motivo de nós anunciarmos as coisas de Deus. Por isso nós temos anunciado a palavra do Senhor, porque a iminência da volta de Cristo é plena, estamos em vias de encontrar com o nosso Senhor nos ares. Por isso, ministramos a palavra do Senhor para que cada vez mais sejamos mais e mais aperfeiçoados e assim o nome do Senhor seja glorificado e assim nós possamos estar cada vez mais preparados para o grande dia de nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, que a palavra do Senhor seja esteio na tua vida. Meus irmãos, nós da família Barueri temos preparado um material muito especial para vocês. Nós temos falado sobre as 7 igrejas da Ásia e é um conteúdo tão precioso, serão 7 ministrações, hoje será a nossa segunda ministração. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo, por isso, fica com a gente, para que o Senhor fale, mova no teu coração. E já quero te pedir, logo no comecinho aqui, antes de partirmos para a nossa ministração, se você ainda não é inscrito no canal da família Barueri, se inscreva no canal, clique no sininho também, isso é muito importante porque à medida que mais pessoas vão sendo inscritas no canal da família Barueri, nós teremos um alcance maior de pessoas e nosso propósito é manifestar a palavra do Senhor. E também, se esse vídeo e os demais vídeos que você tem assistido nosso tem sido instrumento de bênção para a tua vida, já curta também, compartilhe com outros irmãos, compartilhe a nossa página com outros irmãos para que possamos alcançar um número especial de pessoas e esta palavra que nós temos anunciado possa realmente encontrar os corações e possa haver conversão, possa haver edificação por meio da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo que se manifesta em cada vida que ouve, né? Aquele que ouve a palavra de Deus vai receber a fé em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Conforme falávamos, nós estamos ministrando uma série de reflexões que trabalharemos, ou estamos trabalhando, as 7 igrejas da Ásia. Então fica atento, fica aqui conosco, certamente o Senhor vai falar ao teu coração. A nossa ministração de hoje é a segunda igreja da Ásia, a igreja de Esmirna. Então, se você puder, tiver condição aí, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 8 ao 11. Este será o nosso texto para esta reflexão. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, até o versículo 11, que diz assim: Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, eu quero louvar o teu nome pelo meu irmão, por causa da minha irmã, que está agora, neste momento, vendo esta ministração, ou talvez ouvindo essa ministração, Pai amado. Obrigado, porque o Senhor os trouxe até aqui. Eu quero lhe pedir que o teu Espírito abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais, para que em tudo possam compreender a tua boa,
perfeita e agradável vontade. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração no momento de preparar esta ministração, esta reflexão, fale ao coração do meu irmão, fale ao coração da minha irmã, para que eles possam ser também, de igual modo, impactados por esta palavra. E o nome do Senhor seja glorificado em suas vidas. Amém. Graças a Deus. Fica ligado, meu irmão. A palavra do Senhor vai falar ao teu coração. Fica ligado porque o Espírito Santo do Senhor está na tua vida, agora, se movendo, preparando o teu ouvido, preparando os teus olhos para enxergar as coisas de Deus, preparando o teu coração para que esta palavra possa entrar no teu coração e possa render muitos frutos para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iniciamos uma série de reflexões ali na nossa reflexão em família, não é? Trabalhando o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse, que tratam sobre 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas da Ásia Menor ali, chamadas 7 igrejas do Apocalipse. Na primeira reflexão, na semana passada, nós falamos sobre a igreja de Éfeso. Tenho certeza que o Senhor falou ao teu coração. Se você não viu ainda esse vídeo, veja, tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração. E hoje iremos partir para a segunda igreja da Ásia, que é a igreja de Esmirna. E na sequência, na semana que vem, falaremos sobre Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e a última igreja, a igreja de Laodiceia. O apóstolo João escreve essa carta. Quando ele escreve essa carta, ele está preso na ilha de Patmos, e ali uma região da Grécia. E ele recebe a revelação dos últimos acontecimentos que viriam sobre a humanidade. E ali até serem instaurados novo céu e nova terra. Você pode observar isso lá no capítulo 21 do livro de Apocalipse, que é o nosso texto principal. A gente vai estar sempre rodeado ali, sempre trabalhando em volta do livro do Apocalipse. No início do livro do Apocalipse, nós temos nesta que significa revelação, Apocalipse significa revelação. O Senhor inspira o apóstolo João a escrever uma carta para 7 igrejas da Ásia. A Ásia Menor ali, a parte da Grécia, são igrejas muito importantes em que o evangelho foi propagado ali de uma forma muito poderosa, com grande ênfase. E ali o Senhor traz alguns princípios bastante interessantes para as 7 igrejas, que é trazendo reconhecimentos, ou seja, reconhecendo as características daquela igreja, o seu bem, o seu valor que tinha, trazendo ali instruções para o pastor daquela igreja, como ele deveria determinar ou conduzir aquele rebanho, trazendo exortações, seja na questão de pecado, por uma situação errada que a igreja estava vivendo, por uma situação adversa que a igreja estava vivendo ou iria viver, como é o caso aqui da igreja de Esmirna. E por fim, o Senhor lhes traz ali por meio do apóstolo João promessas, uma promessa espiritual que alcança não apenas aquela igreja local, mas que alcança a igreja universal, alcança todas as igrejas, que são promessas atemporais, que estão fora do tempo para todas as igrejas do nosso Senhor. E sobre essa expectativa é que essas igrejas cumprissem o seu papel no tempo em que elas viviam. Cumprissem o chamado que Deus tinha para cada uma delas. Essa era a expectativa do nosso Senhor. Tais reconhecimentos, tais instruções, tais exortações e mesmo essas promessas se aplicam para a igreja de hoje, se aplicam para a igreja contemporânea e nos traz um caráter moral e espiritual para com a nossa conduta, segundo o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, o propósito dessa série de ministrações que estamos trazendo a respeito das 7 igrejas da Ásia é mexer com o nosso caráter moral, é mexer com a nossa prática de vida, o dia a dia, como nós temos andado e como devemos andar. E, portanto, o conteúdo todas essas cartas são 7 igrejas, nos 2 capítulos do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, conforme nós falamos, ela tem, vamos dizer assim, duas ramificações. A primeira, ela tem um padrão histórico, e segunda, ela tem um padrão profético. Primeiro, sendo histórico, ela revela a condição moral e espiritual que aquelas igrejas estavam vivendo. Cada igreja da Ásia Menor ela tinha uma característica,
tinha uma condição moral, uma condição espiritual, e que o Senhor trata com elas a respeito disso. Então, isso é um princípio histórico que nós analisamos, entendemos e procuramos enxergar como nós estamos nisso, como nós podemos nos comparar a respeito disso. Segundo, ela tem um caráter profético, que não somente a condição espiritual de cada igreja na face da terra, assim nós nos arremetemos para a nossa condição espiritual, mas também essas cartas, essas 7 cartas, ou essas 7 igrejas, elas revelam 7 estágios da igreja cristã, ou da igreja em 7 tempos diferentes, conforme nós vamos ver no decorrer. Então, cada uma dessas 7 igrejas, elas representam um período da história da igreja cristã. A igreja de Éfeso, que falamos na semana passada, ela representa a era apostólica, ou o momento apostólico de milagres, de prodígios, aquele novo evangelho chegando e o poder e o Espírito Santo atuando na igreja com grande veemência. Então a igreja de Éfeso traz essa representatividade. Porquanto a igreja de Esmina, conforme nós vamos citar, mas logo ao final nós iremos falar um pouco mais sobre isso, ela representa as perseguições que a igreja passou. Então, no período mais drástico, no período talvez mais difícil para a igreja contra a perseguição, representado aqui através da igreja de Esmina, e ali trazendo o consolo do Senhor, trazendo a direção do Senhor para o anjo da igreja de Esmina, para o pastor da igreja de Esmina. Na reflexão em família de hoje, nós iremos ver lições práticas da igreja de Esmina. Esse é o nosso tema. Lições práticas da igreja de Esmina, onde nós iremos ver o nosso estado moral, a nossa condição moral, a nossa condição espiritual, em comparação com a igreja de Esmina. Qual estágio da história que a igreja de Esmina representava? Ali nós já falamos, já antecipamos um pouco isso, é o período de grandes perseguições que a igreja passava. Sobre esse propósito, nós faremos a exposição de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11, conforme nós já lemos. Pois bem, avancemos na nossa preposição aqui a respeito da carta, né, da direção que o Senhor dá ao pastor ou ao anjo da igreja de Esmina. Versículo 8 diz assim: ao anjo da igreja de Esmina escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A cidade de Esmina foi fiel aliada ao Império Romano. Perceba bem isso. A cidade de Esmina, ela se tornou um forte centro do culto ao imperador. Você sabe que de tempos em tempos, conforme cada imperador ia assumindo, alguns eram mais tranquilos a respeito disso, outros tinham uma exigência maior para que o culto ao imperador fosse praticado nas cidades que o Império Romano dominava. E você sabe que a cidade de Esmina era uma cidade que era aliada, ou seja, ela foi dominada pelo Império Romano de uma forma, ela aceitou o seu domínio. E essa aceitação fez com que dentro dela, ou na sua cultura, a sua forma de ser, ela assimilasse muito bem o culto ao imperador, ou seja, a adoração ao imperador. E por causa disso, desencadeou na cidade de Esmina uma grande perseguição contra a igreja cristã. Por quê? Porque a igreja cristã, evidentemente os crentes, aqueles que se convertiam a Cristo, eles não aceitavam adorar a ninguém que não fosse Jesus Cristo. Então isso determinou ou fez com que a perseguição contra a igreja em Esmina fosse muito mais acentuada. Então nossos irmãos de Esmina sofreram e padeceram muito, conforme nós veremos no decorrer dessa ministração. A cidade de Esmina era conhecida pelo seu perfume. O perfume da mirra, né? É uma planta que, quando ela é esmagada, ela extraía uma excelente fragrância. Daí se origina o nome Esmirna, que vem do termo mirra. Esses fatos, essa característica da planta, da mirra, que era esmagada e exalava o perfume, ela é muito interessante. Ela ilustra a condição a qual a igreja em Esmina foi colocada, que foi uma igreja realmente esmagada, uma igreja pressionada, e dali saiu o seu bom perfume. Os crentes ali foram literalmente esmagados, tornando-se o bom perfume, o bom cheiro de Cristo para aquela região
por meio do padecimento que eles sofreram. Embora esmagados até a morte, eles foram preservados em espírito, de modo que poderam viver uma nova vida em Cristo Jesus, na expectativa do advento de Cristo. Então a igreja de Esmina é uma igreja realmente especial por aquilo que ela padeceu, pelo sofrimento que ela padeceu. O início da carta diz: ao anjo da igreja de Esmina escreve. O anjo da igreja é o mensageiro, é aquele que tem a incumbência de trazer a mensagem de Deus, de trazer a palavra de Deus à igreja. Por isso Deus lhe falava diretamente. Ele é uma pessoa que tem um relacionamento direto com Deus, de ouvir a Deus. E a mensagem, e o mensageiro, é o pastor da igreja de Esmina. Por isso que o Espírito Santo do Senhor instrui ali João a escrever: ao anjo da igreja de Esmina escreve, ou seja, ao pastor da igreja escreve. Eu tenho uma mensagem especial diretamente para o pastor da igreja, para que ele possa ser consolado, para que ele possa ter direção e dar direção à sua igreja. Irmãos e irmãs, nós temos que orar pelos nossos pastores. O pastor da família Barueri é o pastor Marco Friso, e nós temos que orar por ele, para que, por meio dele, o Espírito Santo do Senhor possa se mover de tal forma de direção para a igreja. Não que você não possa ouvir diretamente de Deus, e nós podemos, glória a Deus por isso nós podemos, mas a direção quanto ao povo, quanto ao rebanho de Cristo, quanto à igreja de Cristo, o Senhor dá ao pastor que ele coloca em determinadas localidades. E ali o Senhor fala, por isso o Senhor falava diretamente ao pastor, trazendo consolo, trazendo direção, falando: olha, vocês vão padecer por 10 dias, mas fique firme. Assim conosco também, precisamos orar ao Senhor, interceder ao Senhor, para que o Senhor fale com o nosso pastor, para que o Senhor dê direção a ele, para que nós como igreja, como uma instituição que o Senhor formou para glorificar o seu nome, nós possamos estar ligados com aquilo que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Aquilo que o Senhor quer tratar na tua vida individualmente, o Senhor vai falar contigo, pode ser usando o pastor, usando o irmão, ou diretamente com você, ao ler o texto bíblico, isso é claro, mas aquilo que o Senhor quer fazer com a igreja, com o seu corpo, certamente o Senhor vai usar os seus santos pastores, os homens que Ele colocou com esse excelente chamado, trazendo consolo, trazendo direção diante das circunstâncias. E aqui, para o pastor da igreja de Esmina, o Senhor traz uma palavra de consolo diante das perseguições que aquela igreja sofria e que ainda haveria de sofrer. Então veja o cuidado do nosso Senhor ao manifestar a palavra ao anjo da igreja de Esmina. Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Estas coisas diz o primeiro e o último. Este título é exclusivo de Cristo. Cristo é o primeiro, quanto à sua importância, na sua essência de vida. Cristo, ele é o primeiro quanto à sua fonte de todo saber e conhecimento. Irmão, a nossa vida, Cristo, ele tem que ser o primeiro. Cristo tem que ser o início da nossa chamada cristã, da nossa chamada para uma vida santa e digna do propósito santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o Senhor tem atuado na tua vida? O Senhor tem sido o primeiro na tua vida, o Senhor tem sido a essência da inspiração para a condução da tua vida, porque estas coisas diz o primeiro e o último. Aquele que tem um excelente chamado para te conduzir em todas as coisas, o Senhor é o primeiro. Este título, o primeiro e o último, é um título de Cristo. Cristo, ele é o primeiro, Cristo é o último, quanto à vida após a morte, sendo ele o alvo de toda a essência até a morte e ressurreição. Isso é muito importante, quando o título é ali dado a Cristo, o primeiro e o último. Também narrado em outros textos vai falar o alfa e o ômega, ali trazendo o Senhor como aquele que está em toda a nossa vida, não apenas no começo, mas também no fim,
mostrando que o Senhor está em todo tempo ligado às nossas vidas, em todo tempo sendo a razão da nossa existência, em todo tempo sendo a razão do nosso propósito de vida, em todo tempo sendo a razão da nossa morte, em todo tempo sendo aquilo que nós buscamos não apenas pela morte, mas por aquilo que há de vir, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mostrando, apontando para a ressurreição eterna, que é a vitória cabal que nós recebemos em Cristo Jesus e vencendo o pecado definitivamente. Cristo morreu e tornou a viver. Este é o cerne da vida cristã. Este é o cerne da nossa fé, onde a morte de Cristo retrata o seu sacrifício por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. Mas não apenas um sacrifício, não apenas uma morte, a ressurreição eterna, a ressurreição que nos leva ao Senhor, a morarmos eternamente com o Senhor depois de vencermos o pecado. A saber, a última vitória sobre a morte é o nosso último inimigo, porque nós ressuscitaremos em Cristo. Por isso Cristo esteve morto, mas ressuscitou, mas reviveu, apontando para a nossa ressurreição eterna. Versículo 9 diz: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Conheço a tua tribulação. Tribulação no grego é usada a palavra tipsis, que significa pressão, significa opressão. Esta mesma palavra era derivada do termo grego tílibo, que significa pressionar junto, ou seja, a pressão de todos os lados. Essa palavra era usada para designar opressão, era designada para apresentar ali o termo de aflição. O Novo Testamento traz o sentido de perseguição. O Senhor conhece a tribulação dos seus santos. O Senhor conhece a tua tribulação. O Senhor sabe das nossas aflições. Assim como ele olhava para a igreja de Esmirna e falava: eu conheço as suas tribulações. Eu sei por onde você tem sido apertado, por onde você tem sido afligido. Eu conheço. Eu sei que os apertos são de vários lados. Eu conheço. Eu sei por aquilo que você tem passado. Meu irmão e minha irmã, você tem passado tribulações em nome de Cristo. Você tem mantido o posto. Você tem mantido a sua firmeza para glorificar o nome santo do Senhor. Há uma palavra do Senhor para você nesta reflexão. O Senhor conhece as tuas tribulações. O Senhor conhece as tuas aflições. Ele diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu é rico. Olha que termo interessante. Eu conheço a tua pobreza. Daí depois, na sequência desse mesmo texto, fala: mas tu é rico. Aqueles crentes que eram pobres, não porque eram preguiçosos, não porque não trabalhavam, mas eles eram pobres porque eles eram perseguidos, porque eles sofriam perseguições. As suas propriedades foram confiscadas pelo Império Romano porque eles não adoravam ao imperador. Eles foram destruídos, as suas propriedades foram destruídas, eles sofreram encarceramentos, eles foram reduzidos a nada por causa da ira do imperador. Então o Senhor fala: olha, eu conheço a tua pobreza, eu sei que você não tem dinheiro talvez nem mesmo para comer, mas tu é rico. Você é rico porque você não se dobrou ao império. Você é rico porque você não se dobrou aos prazeres deste mundo. Você é rico porque não se dobrou a uma vida perene, uma vida que vai minguar, que vai acabar, mas sua expectativa está na eternidade. Porém, a sua pobreza não o desanimava, pois não somente vós compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Aqueles irmãos sabiam que o patrimônio que era reservado a eles era durável, não eram os patrimônios dessa terra. Quando o Senhor fala: tu és rico, rico em quê? Riquezas
espirituais. Existem riquezas que não são conferidas pelo ouro, existem riquezas que não são conferidas pelo dinheiro, existem riquezas que não são conferidas pelo poder deste mundo, porque a nossa riqueza será provada, será testada pelo fogo e ela irá resistir à glória do Senhor, ela irá resistir para que nós possamos levar junto conosco quando formos arrebatados como igreja santa e irrepreensível, chamada pelo Cordeiro. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. João se referia aos judeus israelitas, que ajudavam os romanos na perseguição contra a igreja, na perseguição contra os cristãos, e que por essa razão tinham perdido todo o direito de serem chamados Israel de Deus. Nós cremos que Deus trata com dois povos, com Israel e com a igreja. Igreja não é Israel, Israel não é igreja. Acompanhe-nos quando nós vamos trazer na escola bíblica, logo mais, daqui a algumas semanas, nós iremos tratar sobre escatologia. Fique conosco, certamente o Senhor vai falar ao teu coração. E aqui havia alguns israelitas, e ele fala, olha, eles são judeus, mas não são verdadeiros, porque a promessa do Senhor eles abandonaram. Eles não estão ligados às questões messiânicas, porque eles estão perseguindo aqueles que aceitaram o Messias. Então, o apóstolo João é bastante enfático e fala, olha, eles parecem com judeus, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, mas não são. A blasfêmia era a negação de Cristo como Messias. Como Messias esperado pelo verdadeiro judeu, aquele que realmente estava alinhado com a aliança, com o propósito de Deus. Por esses falsos judeus, antes eles blasfemavam a Cristo, perseguindo e atiçando a perseguição contra os que confessavam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, contra aqueles que declaravam Jesus Cristo como Messias esperado e proclamado pelos profetas. Meu irmão e minha irmã, o Senhor sabe daqueles que não confessam Cristo como o Senhor e que por causa disso intentam perseguição contra os eleitos do Senhor, contra os santos do Senhor. E o Senhor traz uma palavra bastante forte, bastante pesada a eles, dizendo, sendo antes sinagogas de Satanás. Esta terrível constatação colocava sobre aquele grupo, sobre aqueles homens, um terrível peso espiritual, pois quem não confessa Jesus como Senhor se torna adorador de Satanás, sinagoga de Satanás, templo de Satanás, assim como nós somos templos do Espírito Santo. Aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador se tornam sinagogas, templos, adoradores de Satanás. Mesmo que não façam isso de forma clara, mesmo que não façam isso de uma forma até com um raciocínio lógico, mas adoram a Satanás. Aqueles que foram chamados para trazer o Messias ao mundo, tornaram-se instrumentos de Satanás, perseguindo a igreja. Perceba, meu irmão, por isso a urgência de anunciarmos as coisas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades deste mundo. Os homens estão sendo dominados por Satanás e por isso se tornam sinagogas de Satanás e batalham contra a igreja de Cristo. O versículo 10 diz, não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não temas as coisas que tem a sofrer. Nós podemos observar que nem sempre o crente será liberto da perseguição ou das tragédias, mesmo quando ele ora a favor disto. Nem sempre as tragédias, as batalhas, as aflições, nós seremos libertos disso. Às vezes o sofrimento é inevitável, basta nos lembrar de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não foi poupado em nenhuma espécie de sofrimento, pelo contrário, passou a vergonhosa e agonizante, pereceu a agonia, pereceu a vergonha da cruz e finalmente triunfou quando ressuscitou e encontrou-se com o Senhor nos ares. Assim nós, irmãos,
podemos padecer as aflições desta terra, podemos padecer as vergonhas desta terra, mas um dia nos encontraremos com o Senhor, porque teremos nossos corpos transformados e andaremos eternamente com o Senhor. O problema do mal requer a nossa atenção. O mal, a tragédia, o sofrimento podem vir da vontade do homem perverso, até mesmo contra os inocentes, contra aqueles que não fazem mal algum, podem vir o mal. A própria natureza nos aflige quando vem com as inundações, os incêndios, os desastres, as tragédias, as enfermidades e até mesmo a morte vem contra as nossas vidas, mas isso deve apenas apressar, isso deve apenas destacar a nossa diligência pela pregação do Evangelho. Estas coisas hão de acontecer, estas coisas acontecem por um único motivo: porque o mundo jaz no maligno, o mundo descansa no maligno, o mundo anda sem Deus, mas nós anunciamos o reino de Cristo a propósito para que as pessoas sejam salvas e as tragédias possam ser mudadas por um renovo do Senhor, como acontecerá no reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, a despeito do que muitos pensam. Inclusive alguns cristãos nominais pensam de tal forma: o diabo existe. O diabo é uma pessoa, é uma expressão da maldade que contraria o plano de redenção de Deus para o homem. O Satanás quer atrasar a sua vida. Mas não é atrasar a tua vida para que você não tenha um carro, não é atrasar a tua vida para que você não tenha bens, não é atrasar a tua vida para que você fique enfermo simplesmente. Essas coisas podem até vir, mas ele quer atrasar a tua vida para que você não viva a plenitude do reino de Deus, anuncie o Evangelho do Senhor. Ele quer afastar o homem de Deus, esfriando para que a propagação do Evangelho fique mais demorada, para que perca a eficácia da pregação do Evangelho. Para isso ele nos impõe perseguições, sejam perseguições físicas, sejam perseguições emocionais, sejam perseguições espirituais. Então o Senhor nos dá um alerta aqui muito importante com o apóstolo João para as nossas vidas. O diabo existe. O diabo está para lançar alguns de vós em prisões. Ele está para perseguir-vos. Portanto, sede expostos à prova. Os crentes estavam sendo testados por meio de espancamentos, por meio de insultos, por meio de privações de alimento, privações de liberdade nas celas escuras e frias, imundas daquelas prisões naquela região. Mas ali eles tiveram que mostrar-se como fiéis a Cristo e se mantiveram fiéis ao Senhor. Nos casos positivos, testemunhos de que eles eram fortes, mesmo em meio às fraquezas que lhe eram impostos, que eles tinham uma esperança de um galardão que não pode ser calculado por instrumentos humanos, por instrumentos terrenos, mas antes não poderiam alcançar a mente do homem, mas está acima de toda mente, de todo pensamento e de todo intento. Por isso a promessa do Senhor: aquilo que eu tenho reservado para aqueles que me amam, está muito além do que nós podemos pedir ou pensar, porque os nossos pensamentos não podem alcançar a grandeza e daquilo que o Senhor tem separado para mim e para você. O apóstolo João continua em sua narrativa, diz: tereis tribulações de 10 dias. A referência é uma referência histórica. A igreja sofreu por perseguições por 10 anos. Foi intensas perseguições contra a igreja de Cristo. Desde o reinado de Nero até Dom Cresciano, foram perseguições acirradas contra a igreja de Cristo, mas a igreja permaneceu, o Evangelho foi anunciado, o Espírito Santo foi manifestado, a palavra do Senhor foi posta, a palavra do Senhor foi escrita pelos santos apóstolos e foi propagada pelos pais da igreja. E hoje nós estamos aqui porque aquela igreja que sofreu as perseguições, as arguras de seu tempo, ela prevaleceu, o Evangelho chegou a mim, chegou a você, e nós podemos declarar que Cristo
reina em nossas vidas, independente das perseguições do Império Romano, independente daqueles homens maus que eram usados por Satanás para perseguir a igreja se manteve fiel, a igreja de Esmina manteve-se fiel, as igrejas manteram-se fiéis, os pastores manteram-se nos seus chamados, e o evangelho chegou a mim e a você. Por isso a palavra do Senhor à igreja de Esmina é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso indica o martírio. Esmina foi uma das igrejas mais violentadas, mais afligidas de todo o período da igreja. Ela representa a igreja no seu martírio, ela tem um significado profético, o martírio da igreja, o sofrimento da igreja. Se a igreja de Éfeso era a igreja que representava o período apostólico, a igreja de Esmina representa o período do martírio. Grandes martírios foram postos sobre a igreja de Esmina, terríveis aspectos de martírios foram postos, mas ela se manteve fiel na expectativa da eternidade. O nome Esmina significa mirra, que é uma fragrância usada para a fabricação. A cidade era fabricante de perfumes e de embalsamentos para ali colocar nos seus mortos. A mirra foi uma das substâncias usadas quando o Senhor fora para o sepultamento ali. Foi um dos presentes que os ex-magos deram para Jesus, apresentando ali o seu sofrimento, o seu padecimento, a sua morte. A morte dos mártires de Esmina foi uma fragrância que tomou conta da casa inteira de Deus, que tomou conta daquela cidade para anunciar o evangelho. Ali estavam aqueles que tinham dado provas do seu sacrifício, do seu amor a Cristo neste mundo ímpio e mau. Irmão e irmã, eu não sei que tipo de aflição você padece, mas que nós sejamos a Esmina de Deus em nosso tempo, que as nossas aflições possam subir ao Senhor como um cheiro suave, que nós possamos apresentar ao Senhor nossa vida dia a dia, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. A coroa da vida representa a recompensa, o galardão que receberemos no porvir. Sobre a igreja ter sido perseguida, sobre a igreja ter sido afligida, os galardões, eles são maiores do que as aflições deste mundo. Aquilo que é de vir é maior do que as aflições deste mundo. Não importa o grau de tribulação que nós possamos estar passando, certamente a expectativa do triunfo eterno é maior, é mais poderosa, e nós podemos glorificar ao Senhor. O versículo 11 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá a segunda morte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, abre esses ouvidos espirituais para que possam compreender o teu chamado. Isto aqui não é um chamado apenas para a igreja de Esmina, mas é aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A você, meu irmão, que está na tua casa, a você, minha irmã, que está padecendo nesse momento, ouça o que o Senhor quer falar com você, porque é o vencedor, aquele que se mantém fiel a Cristo, aquele que ouve as advertências do Senhor, aquele que se arrepende de seus pecados, aquele que persevera, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ainda que nós possamos padecer nesse tempo, ainda que possamos morrer e sofrer as maiores agruras, certamente a segunda morte não terá poder sobre nós. A segunda morte é o juízo de Deus que virá sobre os ímpios, sobre aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso, nós confessamos o Senhor no milênio. No final do milênio, o Senhor vai julgar o mundo, o Senhor vai julgar os homens maus, mas nós não, nós estaremos com o Senhor como homens e mulheres renovados pelo poder da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, se você tem passado por aflições, ore ao Senhor. Não sei o quanto o Senhor vai te livrar das aflições, mas uma coisa é muito importante: independente das aflições, independente do momento, saiba que aquele que perseverar até o fim, aquele que for vencedor, não passará pela segunda morte, antes viverá eternamente com Cristo para sempre e sempre. Amém. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que as aflições da tua vida, o Senhor possa lhe dar força, lhe sustentar, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor.
Pai Santo, assim como o Senhor tratou com aquela igreja, com a igreja de Esmina, nós nos colocamos diante do Senhor, como igreja do Senhor, santa, sem mácula, como igreja que avança para o teu bom propósito, Senhor amado. Muitos de nós temos passado aflições terríveis, Senhor amado, por isso nos ajuda, Senhor amado, para que possamos perseverar e nisto glorificar o teu nome, Jesus. Espírito Santo, Deus, toma nossas vidas com poder, alicerça-nos, Senhor amado, fortalece a nossa mente, fortalece o nosso corpo, fortalece a nossa alma para que possamos enfrentar as agruras desse tempo e glorificar o teu nome, Senhor amado. Ajuda meu irmão que está na sua casa padecendo, Senhor amado, a minha irmã, Senhor amado, talvez alguns estão padecendo por necessidades financeiras, Senhor amado, por questões de alimento, pagamento de aluguel. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, que eles não se sintam envergonhados, mas que eles possam buscar em Ti, Senhor amado, que a igreja do Senhor possa estar reunida para um poder ajudar o outro e o nome do Senhor ser glorificado. Talvez alguns estão enfermos, Senhor amado, mas que tudo isso, Senhor amado, seja sobre a expectativa, sobre o olhar, Senhor amado, de que nós não conheceremos a segunda morte. A segunda morte está afastada de nós, porque nós nos encontramos com Cristo, porque Cristo nos encontrou e nos chamou para vivermos uma vida santa e gloriosa. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida. Obrigado por estar conosco durante todo esse tempo. Continue conosco, a família Barueri sempre tem um material, uma ministração especial para a tua vida. Tenha uma semana gloriosa na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Até a próxima publicação, se assim o Senhor permitir.